O especial de festas dos Guardiões da Galáxia, sim, tem muita emoção, mas tem segredos pro futuro também. Celestiais aí, e é a nova base dos Vingadores no espaço. O próprio James Gunn disse que esse especial seria importante pro futuro. E agora a gente sabe por quê. Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o Miguel Loquia, seja muito bem-vindo a esse vídeo onde nós vamos desmontar o especial de festas dos Guardiões da Galáxia para pegarmos as referências, os detalhes, os significados e ainda mais desvendar o que possivelmente está por vir. O meu vídeo de análise já tá no canal, tá? Onde eu falei o que eu achei do especial em si, os aspectos gerais dele. Eu vou deixar o link aqui embaixo para você clicar e assistir depois, porque agora nós vamos para aquele mergulho mais profundo, não é? Pegar as referências, os detalhezinhos e interpretar, teorizar, fazer aquela coisa gostosa que a gente sempre gosta. Vale dizer que esse especial é um prelúdio para Guardiões Volume 3. Então esse especial é também um prelúdio da fase 5 da Marvel, porque ele nos dá informações importantíssimas sobre a futura formação dos Guardiões, que certamente vão ser importantes para as próximas grandes batalhas dos Vingadores por vir. Bora logo falar sobre os detalhes do especial, que já começa com a vinheta da Marvel usando quadrinhos de vários heróis temáticos de Natal. É impressionante como essa vinheta da Marvel já estabelece o clima de cada produção. E daí nós vamos ver uma animação que pode lembrar o estilo de What If, que é a série animada da Marvel Animation, que faz parte do universo cinematográfico da Marvel, o UCM. E eu até pensei que nós poderíamos estar vendo o universo alternativo, mas não. É mesmo o passado do Peter Quill, e esse estilo de animação lembra muito rotoscopia, que foi usado inclusive pela Filmation em He-Man nos anos 80, por exemplo. Porém, não só em He-Man, e em vários outros desenhos antigos, os desenhos da Disney também. É aquela técnica que usava filmagens com atores reais e depois o desenho feito à mão por cima. Eu mencionei o He-Man especificamente porque é muito curioso, porque o He-Man é um desenho dos anos 80, a época que o Peter Quill viveu na Terra, então possivelmente o Peter Quill assistiu o He-Man, e em todo episódio o He-Man chegava e dava uma lição de moral, ensinando algo valioso. E aqui o Yondu chegou ensinando algo valioso para ele. Basicamente a destruir o Natal e esmagar sentimentos. Essa era a lição do Yondu. O Kraglin também fala como ele chegou estragando o Natal, sem querer, comparando o Yondu ao Grinch, aquela criatura clássica que estraga o Natal. Não tem como um americano fazer uma história de alguém atrapalhando o Natal sem fazer uma referência ao Grinch, né? Fala sério. E a Nebulosa menciona que eles compraram Lugar Nenhum, que é aquele lugar onde eles estão, que eu vou mencionar mais a respeito. Compraram aquele lugar do colecionador. E isso é uma grande coisa. Primeiro, que confirma que o colecionador está vivo. Sim, ele não foi morto pelo Thanos lá em Vingadores Guerra Infinita. Ou seja, se não mataram um personagem, é porque ele vai voltar eventualmente para fazer alguma coisa. Ele ainda tem algum propósito no UCM. E segundo, que Lugar Nenhum era um lugar muito especial, porque era uma colônia espacial que tinha sido construída dentro do crânio de um celestial, exatamente pelo colecionador e o grupo formado por ele, para extrair material orgânico de dentro daquela cabeça de celestial e vender no mercado negro. Era basicamente uma das fontes de riqueza do colecionador. Portanto, se agora os Guardiões têm essa base de operações e estão comandando Lugar Nenhum, os Guardiões podem muito bem ficar ricos e com muitos recursos na galáxia. Eles podem despontar como uma grande força militar de verdade, e não mais um pequeno grupo com uma única nave. Eles daqui a pouco podem aparecer com uma frota prontinha só para eles. É uma mudança radical e importantíssima para essa equipe, que pode ter passado batida para muita gente, mas que significa muito. E tem tudo a ver com os quadrinhos, mas eu vou chegar lá ainda. Que eu quero falar do Drax. Drax está aparecendo de camisa aí já, e também vai aparecer de camisa no terceiro filme, para atender uma reclamação do ator,
que tá pra lá dos seus 50 anos e tá achando difícil ficar aparecendo sem camisa nos filmes, mas ao mesmo tempo isso é uma espécie de desenvolvimento do personagem, porque no segundo filme ele tava reclamando dos mamilos sensíveis. Cadê os mamilos sensíveis agora? E a Mantis confessa pra ele que tá mais sentida pelo Quill porque é meia-irmã dele. E nós somos pegos de surpresa por essa revelação e também com o fato de que o Drax já sabia. Em relação ao Drax saber, isso estava em uma cena deletada de Guardiões Volume 2, que foi inclusive adicionada ao episódio de Drax e Mantis de Marvel Studios Lendas, que foi disponibilizado um dia antes do especial sair. Mas, como muita gente considerou isso um spoiler, o momento em que a Mantis confessava pro Drax que ela era meia-irmã do Peter Quill, a Marvel acabou tirando esse episódio de Lendas do ar e não voltou pro ar até o momento. Talvez a hora que você estiver assistindo esse vídeo já tenha voltado, mas enfim. Agora sobre a Mantis ser meia-irmã do Peter Quill, além de fazer bastante sentido por motivos que eu já expliquei no meu vídeo de análise, essa também é uma revelação que sempre foi planejada. Inclusive tem imagens de bastidores de Guardiões Volume 2 que mostram uma atriz caracterizada como a mãe da Mantis junto com o ator do Ego, provavelmente para cenas que foram deletadas do filme. Então é muito possível que o James Gunn tivesse sentado nessa revelação por bastante tempo, quisesse até fazer essa revelação no próprio filme Guardiões 2, mas como não coube naquela produção, ele sugeriu que fizesse um especial de Natal para fazer essa revelação exatamente nele, o que deu bem certo. Agora, esse lance do Peter Quill ter uma meia-irmã também tem um contraponto nos quadrinhos. Por lá, vale dizer, o Peter não é filho de Ego, mas sim de um cara chamado Jason, que é o líder de um império galáctico chamado Spartax. E é um babaca também. Por lá, o Quill também descobre que tem uma meia-irmã, a Victoria. Quando o pai deles morre, ela aparece como a Capitã Victoria, tentando recuperar o Império. Mas numa história recente dos quadrinhos, ela simplesmente surgiu como a Imperatriz Victoria. Vem falar de família complicada, hein? O Cosmo, que aparece praticamente como um integrante da equipe agora dos Guardiões, era um dos seres na coleção do Tanelir Tivan, o próprio colecionador. Mas é possível que na compra do Lugar Nenhum, os Guardiões também tenham comprado ele e deixado o bichinho solto. Nos quadrinhos, Cosmo era um bicho de teste do programa espacial soviético. Ele foi lançado para a órbita da Terra, mas a espaçonave dele saiu da órbita da Terra nos anos 60. E eventualmente ele foi parar exatamente onde? No Lugar Nenhum. E em algum momento durante essa viagem espacial, ele foi atingido por raios cósmicos, que transformaram ele e deram a ele os poderes psíquicos que ele tem. Depois disso, ele se tornou um chefe de segurança lá da estação de Lugar Nenhum. E legal ainda que quando os Guardiões da Galáxia se formaram nos quadrinhos, eles usaram exatamente Lugar Nenhum como base. Lógico, depois da permissão do próprio Cosmo. Portanto, ter o Cosmo aqui junto dessa equipe, dentro de Lugar Nenhum, é meio que ver um ciclo se fechando. A equipe tá chegando ali nas suas raízes das HQs. O que é trágico é que a história do Cosmo é totalmente inspirada numa história real. A história da Laika, uma cachorrinha de teste que foi de fato enviada para o espaço, para a órbita da Terra, pela União Soviética em 1957. A bichinha tinha uma refeição só e suprimento de oxigênio para 7 dias. Mas o plano era que ela morresse por falta de oxigênio. Pois é, eles sabiam que não iam trazer a cachorrinha de volta com vida para a Terra. Eles já lançaram para o espaço sabendo que a cachorrinha ia morrer. Mas foi pior. O teste foi um sucesso, entre aspas, porque a Laika foi o primeiro ser vivo na órbita da Terra, mas a bichinha morreu quando a nave soviética Sputnik 2 entrou de volta na atmosfera da Terra. E nossa, tadinha, deve ter sido um desespero surreal. Lógico que isso não foi aceito de boa, né? Houve muito protesto na época e a Laika foi eternizada. Tá aí na Marvel, né? E tá aí nas nossas memórias, nos nossos corações. Voltando ao especial, os músicos mais talentosos da galáxia cantam a música Zoando o Natal para reforçar o clássico arco de toda a história natalina, né? Pessoas que desprezam essa comemoração, mas vão aprender a valorizá-la. É sempre assim. E aplausos aqui, tá? Pro poeta da tradução que escreveu: mas o que é o Peru
e quem o lambuzou. Que frase! Que verso! Trocadilho na Marvel maravilhoso. E tudo isso em só 5 minutos de episódio, pô. Então, se inscreve aí. Eu acho que eu mereço, não mereço? Faça parte da família Loki. Eu adoraria ter você aqui nos próximos vídeos com a gente, conversando sobre esse mundo de super-herói e de cultura pop que a gente tanto adora. Muito obrigado pela sua inscrição. Deixa o like aí também pra reforçar o vídeo, hein? E vamos falar sobre a família do Kevin Bacon, que tava em Nova York, enquanto ele tava em Los Angeles. E como o Natal do ano passado em Nova York, teve muita coisa. No ano passado teve o Gavião Arqueiro quebrando as coisas, teve o musical Rogers sendo exibido e, claro, teve o Homem-Aranha. Esse ano tem o quê lá em Nova York? Tá caidaço. Dentro da nave, Amantes diz que gostaria de ter trazido o Groot. Um dos motivos por não terem feito isso, eu imagino, foi provavelmente corte em efeitos especiais, né? Eu tô chutando. E também me faz questionar a lógica do porquê de não terem convidado a Nebulosa ou Rocket para a missão na Terra, uma vez que ambos já atuaram junto dos Vingadores durante o blip. Mesmo Nebulosa sendo fria em relação ao Natal, no fim do especial ela se mostrou aberta a trocar presentes. E o Rocket, pô, o Rocket é um guaxinim ladrão, pô. Você acha que ele perderia a oportunidade de roubar o Kevin Bacon? Nunca. O Rocket seria o primeiro nessa missão. De novo, podem não ter colocado o Rocket ali por questões de orçamento também. Tô especulando. Mas enfim, como eu também comentei no meu vídeo de análise, esse tempo do Drax e da Mantis juntos pode ser também uma despedida para os dois. Talvez um deles ou ambos morram no próximo filme. O Drax, na verdade, eu acho quase certo, porque a grande treta dele, desde o início, quando ele foi apresentado, era com o Thanos. O Thanos, pô, já era, né? O que o Drax tá fazendo? Tá perdidaço. Tá só vivendo de boa mesmo. Já faça as suas apostas aí. Bolão, quem é que vai morrer em Guardiões 3? Que vai ser, vamos lembrar, o último filme dessa equipe, hein, dos Guardiões. Uma família tira foto com o Drax e comemora, achando que tem foto agora com God of War. Porque, né, pô, claro, o Drax é a cara do Link da Lenda de Zelda, pô, totalmente. Pra mim não faz muito sentido. Eu até comentei, eu reforço o que eu disse no meu vídeo de análise. Não faz sentido Amantes e o Drax serem anônimos na Terra. E tem até outra, em Miss Marvel apareceram pessoas fazendo cosplay deles na Avengers Con. Ou seja, eles são conhecidos aqui no planeta Terra por causa da Batalha de Ultimato. É muito louco ver eles aparecendo aí como se fossem completos desconhecidos até pelo Kevin Bacon. Atrás do Papai Noel tem um pôster de um filme do Kingo. E mais adiante tem também um outro pôster para um outro filme do Kingo, dessa vez de Natal. Mas eu acho que não faz sentido serem filmes novos dele, já que ele foi levado da Terra pelo Arishem no filme dos Eternos. Talvez seja um filme antigo dele da Índia que foi lançado agora em Hollywood. Kingo, vale lembrar, é um Eterno que também se passa como um humano normal e fica agindo como um ator. Ele sozinho é uma família de atores em Bollywood. No mapa das estrelas, a Mantis e o Drax passam pela casa do Arnold Schwarzenegger, que até agora nunca apareceu no UCM. Quem apareceu foi o Sylvester Stallone, o segundo filme dos Guardiões, hein? Fica a treta aí. John Cena e Margot Robbie, que estão em Esquadrão Suicida, outro filme do James Gunn. A Queen Latifah também aparece em um outro cara que não faço ideia quem seja. Não encontrei alguém que identificou esse cara, deve ser alguma piada interna da produção. É muito bom ver a Mantis lutando e perseguindo o Kevin Bacon, não só por ser uma cena hilária, mas porque nós vemos um pouco mais das habilidades marciais da Mantis dos quadrinhos, viu? Porque além de qualquer coisa, nas HQs ela era uma grande amante das artes marciais. E esse era um lado dela que pouco transpareceu nos cinemas. Na verdade, não me lembro disso ter aparecido. Na nave, Mantis pergunta se o Kevin conhecia Fonzie, que é o personagem da série Happy Days, originalmente exibido lá nos Estados Unidos de 1975 a 83. E o cara tem todo aquele jeitão descolado que o Peter Quill tentava imitar. E faz todo sentido que o Peter Quill assistisse essa série enquanto era criança e tentasse ser igual a ele quando adulto. Kevin Bacon também conta sobre Footloose,
que inspirou aquela dancinha no fim de Guardiões 1, e sobre a sua participação em Sexta-feira 13, de 1980, onde ele morreu. E mais uma vez a Marvel faz referência a DC quando o Kevin imita o Batman. A outra vez foi lá em Eternos e eu quero ver essas referências aí. Quero ver se a DC vai ficar fazendo referências à Marvel também. A hora que o James Gunn estiver pesadamente produzindo os filmes da DC lá, hein? Eu não falei ainda do Groot bombadaço, mas tá muito legal essa forma dele. E a impressão que me deu é que era um ator ali dentro com uma fantasia. Talvez uma fantasia de captura de movimentos até, mas parece uma coisa muito mais física do que efeitos especiais. Talvez isso facilite nas cenas do próximo filme até. E talvez esse Groot esteja mais adulto do que a gente imagine. Certamente não é mais só um adolescente. E quando ficar adulto, talvez não no filme 3, talvez numa produção futura, ele definitivamente vai ficar diferente daquele Groot que nós vimos no primeiro filme. Afinal, não é o mesmo Groot que renasceu, mas sim é um filho daquele Groot. E isso já foi confirmado pelo próprio James Gunn. O Quill, no fim das contas, manda o Kraglin levar o Kevin Bacon de volta para a nave Bowie. O que confirma aquilo que eu falei, os Guardiões têm uma nova nave. E essa nave foi batizada em homenagem ao grande músico David Bowie. Ou seja, sabe-se lá quantas naves os Guardiões têm agora, né? Devem ter uma frota já. E o especial também respondeu uma das maiores questões do universo Marvel. Como é que eles usam celular no espaço? O Hulk apareceu fazendo isso em Mulher Hulk e todo mundo ficou tipo assim, o quê? Como assim? Mas tá explicado aqui agora, né? 2 parabólicas, não é isso? Resolve? Acabou? Provavelmente isso aí é um aparato precisamente de lugar nenhum. E eu tô muito curioso agora. Será que essa cobertura telefônica agora só é possível por causa de lugar nenhum e por causa do domínio dos Guardiões da Galáxia em lugar nenhum? É tipo uma nova era da Marvel no espaço, uma vez que haveria os Guardiões aí disponibilizando essa infraestrutura toda. Que assim, se os Vingadores tivessem esse tipo de tecnologia, de tipo ligar do celular, de onde quer que estivessem no espaço, na época da fase 3, nossa, a história de Vingadores Guerra Infinita, a história de Vingadores Ultimato, de Thor Ragnarok, todas essas histórias seriam muito diferentes. E eu aposto que muitas pessoas no mundo invejam esse relacionamento do Kevin Bacon com a esposa, viu? Que o cara desapareceu de casa no Natal, ele não disse pra onde foi e pediu pra se atrasar sem dizer com quem ele tava. Isso é uma confiança absurda ou um nível de dane-se inacreditável. Porque, tipo assim, e se ele tivesse sido sequestrado? Como de fato foi? Coitado, ela não tá nem aí. Ah, tá com quem? Não importa, sabe? Não importa. Quer ficar? Ah, fica. Ok. Loucura, loucura, loucura. O Groot fica super feliz com um Game Boy, mas eu não sei como ele vai conseguir jogar com aqueles dedos grossos pra diabo, né? Nebulosa conseguiu o braço do Bucky pra dar pro Rocket. Finalmente cumprindo aquele desejo do Rocket lá em Guerra Infinita, quando ele olhou pro braço do Bucky e falou, quero esse braço. Mas assim, como? Como que a Nebulosa pegou aquele braço lá? Será que aquele é o braço real do Bucky? Ou ela imprimiu outro braço em outro lugar, sabe? Será que ela pegou um braço extra em Wakanda? Ela foi na Terra. De qualquer jeito, ela tem que ter ido na Terra. Será? Eu acho muito possível mesmo que esse seja o braço real do Bucky, exatamente pro Bucky, o Soldado Invernal, ter trocado de braço quando nós vermos ele de novo em Capitão América Nova Ordem Mundial, ou em Thunderbolts, por exemplo. Daí, os filmes não vão dar justificativa, pô, por que o Soldado Invernal trocou de braço? Não vão explicar, mas tá aí, tá no especial de Natal. A Nebulosa roubou o braço dele. E nós já vimos lá em Falcão e Soldado Invernal que é bem fácil fazer o braço dele se soltar, né? A Dora Milaje deu uns cliques lá no ombrinho dele, pô, o braço caiu rapidinho. É verdade que a arte oficial de Thunderbolts mostra o Soldado Invernal com aquele braço específico, mas aquela é uma arte conceitual genérica. Até o filme sair, podem mudar muitas coisas. E esse detalhe aí do braço do Soldado Invernal ter aparecido pode significar muito mais. E realmente, tá? A Nebulosa voltou para a Terra junto com a Mantis, porque elas foram pegar os presentes, já que a Mantis também pegou o boneco engraçado pro Drax.
Agora, as maquetes do Groot são talvez os melhores presentes. Da Mantis são eles na cena que conversavam sobre o Natal. Do Quill é a cena que o Drax e a Mantis perseguiam o Kevin. Drax é ele virando o carro de polícia. Nebulosa é a cena deles revelando o Kevin Bacon. E do Kraglin é o Kraglin segurando um boneco dele e um boneco dele e um boneco... Esse cara, sensacional, gênio! E o Kevin Bacon vai embora dizendo, a gente se vê na Páscoa. O que poderia ser uma promessa de reencontro em outro especial aí. Será que vai ter especial de Páscoa dos Guardiões? Pô, não sei não, hein? Não sei não. Eu não coloco fé. É muito mais uma despedida amistosa. A real promessa de especial veio na cena pós-créditos, né? Que eu já vou comentar. Todo o desprezo dos Guardiões por atores é duplamente cômico, porque eles ali são atores interpretando os personagens. Da primeira vez que eu assisti, eu não pensei nisso, mas agora fica muito mais bizarro. Voltando para a animação, o presentinho que o Yondo ganhou do Peter é um dos bonequinhos que o Yondo apareceu tendo na sua coleção lá em Guardiões 2. E na época a gente não entendia muito bem o contexto. Agora, olhando para trás, todo o contexto se conecta. Ele tem um monte de bonequinho lá, porque provavelmente ele e o Peter Quill mantiveram essa tradição de Natal todo ano depois daquele momento. E esse conhecimento também dá todo um novo significado àquela cena final de Guardiões 1, onde o Peter Quill, em vez de entregar o orbe, junto com a Joia do Infinito do Poder, entregou para o Yondo um orbe falso com um bonequinho dentro. É quase como se o Quill estivesse dizendo, olha aí, mais um presentinho de Natal para você. É lindo e poético e emocionante que tenhamos mais essa despedida do Yondo, sabe, tão feliz, ainda com fogos de artifício, desejando boas festas, uma vez que os últimos fogos no espaço que nós vimos no universo cinematográfico da Marvel foram em Guardiões 2, pro funeral dele. E após créditos? Após créditos claramente indica que vai rolar outro especial de Natal. A não ser que seja uma promessa vazia, né? Só mais uma piadinha. Mas, pô, tá ali, né? Tá oficial. Parece que sim. E quem está na cena é o Rocket Raccoon, o Groot e o Cosmo. Bom, a não ser que no futuro eles façam um especial de Natal, todo em flashbacks, existe uma boa chance desse futuro especial ser focado nesses 3 personagens que sobreviverão ao próximo filme. E poderiam, quem sabe, integrar uma equipe futura de Guardiões da Galáxia. Acho que a grande questão que fica é que o James Gunn tá fora da Marvel. Ele tem o contrato dele para divulgar e finalizar os seus compromissos com Guardiões da Galáxia Volume 3. Porém, depois disso, as obrigações dele estão exclusivamente com a DC Studios. Sim, o James Gunn, se você tá por fora, tá na concorrente. Eu já comentei isso bastante aqui no canal. Então é possível que o James Gunn tenha planejado um outro especial de Natal no futuro, mas acabe que esse especial, se acontecer, fique nas mãos de outro diretor. De todo modo, gostei bastante desse aqui e eu gostaria de ver outros sim. Eu quero que isso vire uma tradição. Mas olha, não só com o pessoal de Guardiões da Galáxia, tá? Pode fazer especial de Natal com todo mundo aí do universo cinematográfico da Marvel, que eu quero ver. Eu quero ver o Natal da Mulher Hulk, o Natal do Demolidor, isso aí, manda ver. Comenta aqui o que você achou disso tudo, se reparou mais algum outro detalhezinho, quer comentar alguma teoria, vamos trocar ideia a respeito. Aqui do lado tem outros vídeos que você já pode assistir. Muito obrigado pela sua companhia fenomenal. Eu sou Miguel Loquia e a gente se vê na próxima.